Então, Alexandre, a palavra é sua, que Deus possa te abençoar e te iluminar. Que assim seja. Obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. É muito bom estar aqui mais uma vez para que possamos estudar um pouquinho mais o Evangelho e também compreender, um pouco mais também do que ocorre à nossa volta, do que ocorre em nossas vidas, para que nós possamos, de alguma maneira, conseguir elevar a nossa fé, diminuir a nossa rebeldia, porque o que nos traz mais dificuldades no mundo é justamente isso. Na maior parte das vezes é falta de fé e rebeldia. Porque nós, como diz uma amiga minha, muitos de nós ainda não sabemos fazer aquela oração do Pai Nosso, onde que nós dizemos ali, que seja feita a tua vontade. E tem também aquela outra parte, no qual nós dizemos assim, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós, na maior parte das vezes, maquinalmente fazemos essa oração, mas não prestamos atenção no que estamos dizendo. Então, é por isso tanta incompreensão perante a vida, porque nós não estamos assimilando ainda os ensinamentos do Cristo, as leis de Deus, e, consequentemente, temos mais dificuldades, mais tristezas, na vida cotidiana. Então é por isso que nós estamos em um mês no qual nós estamos trabalhando muito a valorização da vida. Por isso que eu pedi para que fosse lido, fosse feita a leitura desse trecho que vem nos falar sobre o suicídio e a loucura. Por que na maior parte das vezes as pessoas atentam contra a própria vida? Por causa da palavra que vem depois, loucura. Por causa da loucura de ainda não entender as leis de Deus. Por causa da loucura de ainda não ter elevado a nossa fé em Deus, na espiritualidade, e também um pouco por termos tantas dúvidas por falta de busca. A maior parte de nós delega a religiosidade para depois. Tipo assim, depois eu vou procurar saber das coisas de Deus. Deixa eu viver primeiro as coisas do mundo. O problema é que nós estamos assim já faz um tempo. Consequentemente, praticando os nossos excessos. Porque queremos a felicidade do mundo, as coisas do mundo, ouro e prata do mundo, beleza física, sensualidade, abuso do sexo, entre tantas outras coisas. Nós queremos isso. Nós queremos a libertinagem, a ilusão das paixões desenfreadas. É isso que nós queremos. O problema é que isso traz consequências, porque tudo isso é a verdadeira infelicidade. Enquanto estamos achando que é felicidade, mas com o tempo, nos dias vindouros, nos anos vindouros, ou existências vindouras, nós vamos perceber que na realidade o que achávamos que era felicidade era infelicidade. Mais ou menos assim. Quando nós praticamos as coisas libertinas no mundo, ou quando abusamos dos excessos do mundo, estamos praticando a infelicidade, porque isso nos será cobrado depois. Esses excessos nos vão ser cobrados depois. Mas quando a pessoa no mundo, ela não excede, ela não prejudica, ela não leva vantagem em cima do outro, ela não é ingrata, ela não é traidora, ela não é adúltera. Resumindo, ela faz ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Essa pessoa, ela tende a ser um pouco mais feliz, mesmo que esteja passando por dificuldades. Porque se ela está caminhando assim, é porque ela já está elevando a fé em si mesma. Ela busca Deus, ela busca de alguma forma uma força interior, ela diminui a sua rebeldia, ela aprende que neste mundo nós devemos fazer o outro que nós gostaríamos que nos fosse feito, porque de alguma maneira ela percebe que se fazemos o mal também nos é feito. Se prejudicamos o outro, de alguma maneira também depois somos prejudicados. Porque aqui na Terra funciona da seguinte maneira, da mesma maneira que medirmos os outros. O que fizermos aos outros, também será feito para conosco.
também seremos medidos, porque é cada um conforme as suas obras. E muitos dizem assim, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. De certa forma é verdade, podemos fazer o que quisermos, mas nós temos de aceitar a lei divina. Significa assim, faça o que quiser, tudo bem, mas não faça o mal ao outro. Não prejudique o outro. Siga a sua vida do jeito que você quiser. Se tiver de prejudicar, prejudique a si mesmo. Mesmo assim, você terá de ter contas a respeito disso. Mas siga o seu caminho. Tem mil maneiras ou milhares de maneiras de viver na Terra sem prejudicar o semelhante, sem abusar do semelhante, sem trair o semelhante. Tem muitas maneiras, né? E aí, com o tempo, nós vamos observando que nem tudo nos convém. Se porventura hoje traímos os nossos cônjuges, vamos ser infelizes amanhã por causa disso. Se porventura hoje não valorizamos os nossos pais que dão a vida por nós, desde lá a concepção até a fase adulta, e ainda assim quando saímos de casa estão orando, né? Para a gente se dar bem na vida, para a gente constituir família, para nós sermos felizes, mas nós filhos não valorizamos isso. Nós também vamos ser infelizes amanhã por causa disso. Temos oportunidades de trabalhar, temos oportunidades de estudar, de angariar conhecimentos. Muitos de nós nos é dado saúde física, mas abusamos nos vícios, abusamos nas libertinagens das noites, entre tantas outras coisas que fazemos nessa terra. Queremos fazer de tudo o que quisermos, mas nós não queremos consequências. Este é o problema, né? Então nós precisamos entender o seguinte, da mesma forma como nós queremos uma organização em nossa casa, que as coisas funcionam conforme as nossas regras, Deus também quer na terra, porque Deus quer que seus filhos sejam unidos, que os seus filhos amem uns aos outros, que seus filhos auxiliem uns aos outros. É isso que Deus quer. Deus, como um bom pai, como uma boa mãe, Ele quer o melhor para os seus filhos, né? E Ele faz de tudo para isso. Ele nos dá tantas oportunidades terrenas, né? Toda essa natureza, todos esses planetas, escolas, essas várias moradas que o Pai nos fornece, porque tudo isso foi feito para nós que somos seus filhos. Tá? Não foi, por exemplo, assim, Deus saiu criando planetas, sistemas solares e pensou assim, vou enfeitar com o homem, com a mulher, com o ser humano, né? Vou criar espírito só para enfeitar esses planetas. Não, não foi assim. Tá? Deus primeiramente pensou em seus filhos, criou os seus filhos. E assim como um bom pai e uma boa mãe, que eles têm ali os seus filhos, o que eles querem? Eles querem que eles sejam educados, eles querem que eles sejam felizes. Aí eles saem buscando recursos, buscando escolas, buscando tudo o que é possível para auxiliar que os seus filhos sejam felizes, cresçam fortes, saudáveis, fortes também para enfrentar as adversidades do mundo. Tá? Bons pais fazem isso. Porém, infelizmente, na época atual, nós não estamos tendo bons pais. Nós estamos tendo bons bajuladores. É diferente. Dão de tudo de mão beijada. E é por isso também, porque é o seguinte, existe um fator que provoca a pessoa a querer desvalorizar a sua vida, né? Qual que é? As dificuldades da vida como um todo. Dificuldades físicas, dificuldades afetivas, amorosas, financeiras, as dificuldades da vida como um todo, a miséria. Então tem pessoas que quando isso é muito difícil, elas, né, pensam, né, e de alguma maneira em tirar a própria vida. É uma forma, é um dos motivos que fazem a pessoa pensar nisso. Mas tem uma outra forma também, e que na maior parte das vezes somos os culpados perante as pessoas que nos rodeiam, perante os filhos que educamos. Por quê? Porque a maior parte deles estão na saciedade, estão na ociosidade. Tá? Não sabem dificuldades de nada, não sabem quanto custa nada, não sabem o valor de nada. Então qualquer coisinha que passa uma dificuldade no mundo, né, perdeu namorada, ou alguma coisa que está causando alguma dificuldade, dizem assim, eu não quero mais viver. Né? E também
Quando os pais vêm lhe pedir alguma coisa, vêm lhe pedir algum auxílio, ou ajudar na casa, ou estudar um pouco mais, ou se esforçar um pouco mais, eles dizem assim, eu não pedi para nascer. São desse jeito. Por quê? Estão na ociosidade, estão na saciedade, não tem nada aqui dentro, não foi construído nada. O vazio gera insatisfação nas pessoas. Tá? O fato de não trabalhar, de não estudar corretamente, de não valorizar as pessoas à nossa volta, de não saber o valor das coisas, né? De não respeitar o mais velho. Isso tudo gera um vazio aqui. A pessoa é sem objetivo na vida. Então é por isso que também atentam contra a própria vida. É preciso trabalhar isso. É preciso começar a observar os nossos filhos, como eles estão agindo. Tá? Porque talvez eles estão nessa fase de insatisfação. Porque na Terra é o seguinte, o que nos dá força? Onde devemos buscar força para vencermos as adversidades, as dificuldades? É em sermos úteis, é em trabalhar, em estudar, em auxiliar o nosso semelhante, começando pela família, bem educando os nossos filhos, não é bajulando, bem valorizando os nossos pais, ajudando no que é possível, na casa, no trabalho, né? Ajudando eles em obras assistenciais, os pais devem fazer isso, devem fazer um programa que faça com que os seus filhos caminhem junto com eles em obras assistenciais para eles aprenderem e verem as dificuldades dos outros, entre tantas coisas que é necessário nessa vida. Sermos úteis. Porque quando somos úteis, não tem coração vazio. Tá? Aí nós não damos espaço para obsessões, nós não damos espaço para pensamentos ruins, porque nós estamos buscando ser úteis. E principalmente o auxílio da religiosidade. Leva na igreja, se são católicos ou se são evangélicos, leva na casa de oração, na casa espírita, se são espíritas, ou de umbanda, ou seja a religião que for, mas religiosidade, Deus, princípios cristãos, isso é tão necessário, principalmente nos tempos atuais, com pandemia por aí, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Nós estamos perdendo pessoas queridas, né? Estamos tendo dificuldades políticas, entre tantas outras coisas, mas passamos tudo isso porque nós ainda estamos num mundo muito egoísta, no qual nós só pensamos em nós. Tá? Eu não quero saber de viver mais. Meus pais cuidaram de mim a vida inteira, né? Desde o berço, se sacrificaram por mim, mas não estou nem aí, eu estou pensando em mim. As pessoas são assim, tá? Só pensam em si mesmas, estão esquecendo as outras que nos auxiliaram, né? Que nos criaram, que nos dão trabalho, que nos dão auxílio moral e espiritual, que oram por nós, querem que sejamos felizes. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos procurar sermos úteis aqui na Terra, ajudar, auxiliar, trabalhar, ampliar as nossas aptidões, nos profissionalizar, fazer a nossa diferença no nosso trabalho, fazer a diferença ali onde que nós estamos em contato nas nossas profissões com um tantão de pessoas. A gente tem de vender o pão, isso é verdade, mas ao vender o pão que possamos também sorrir, né? Agradecer, pedir para aquela pessoa voltar, para que ela vá bem, para que a família dela esteja bem, né? Desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos ser úteis, mas também vamos ser honestos em nossas profissões e principalmente vamos também ter significado. O que é significado? Tem pessoas que dizem assim, nossa, aquela panificadora ali tem uma atendente tão bacana, ela é tão atenciosa, ela te fala bom dia, ela te atende sorrindo, né? Se ela pudesse, ela dava a volta do balcão, te abraçava, perguntava se você quer mais alguma coisa e depois vai com Deus. Se todos nós em nossas profissões fizéssemos isso, consequentemente também em nossas casas, com nossos parentes e amigos, nós seríamos tão mais felizes e nós faremos tantas pessoas mais felizes também, nós seremos mais lembrados, né? Então, na Terra, nós mesmos que buscamos a infelicidade nas coisas vãs que encontramos no dia a dia, nas festas do mundo, né? Queremos, né?
sextar, sabadar, domingar, chegou o feriado, oba, né? Não que isso seja ruim, podemos festejar, mas vamos fazer festas saudáveis, mas lembrando, antes das festas, as obrigações, tá? E mesmo nas festas, sem excessos. Vamos fazer festas saudáveis com parentes e amigos, mas aquelas que não excedemos nas bebidas, né? Que não excedemos na sexualidade, na vaidade, no sexo, entre tantas outras coisas que nós fazemos e depois amanhecemos chorando no dia seguinte, né? Então nós precisamos buscar coisas saudáveis, coisas realmente que trazem felicidade vindouras. Não é essas felicidades efêmeras que buscamos, né, no dia a dia e que sabemos que depois acabou, não tem aquilo mais, e vem o vazio. Que nós possamos ter obediência perante Deus, perante a espiritualidade, perante o nosso anjo da guarda, né, que está sempre nos auxiliando e buscando nos guiar da melhor maneira possível. Que possamos pegar todas as nossas dificuldades, né, que é a nossa cruz, e como Cristo pede, né, olha, pegue a tua cruz e siga-me, siga o meu evangelho, siga o meu caminhar, siga a minha vida, né? Para que realmente haja felicidade, para que nós não nos percamos na vaidade, no egoísmo, nas aflições do mundo, que nós nos perdemos por falta de fé, por falta de coragem, por falta de entender que a vida é a protagonista, que nós devemos viver ela e que nós devemos viver pela lei de Deus. Nós também temos tantos problemas entre governantes e governados, mas nós temos esses problemas ainda porque somos muito egoístas, valorizamos aquelas pessoas, né, muitas vezes erradas. Então, se nós temos maus políticos, é porque nós que os colocamos lá. Né? Nós que muitas vezes torcemos pelos maus políticos. Então nós devemos pensar como um todo. O que é melhor para a nação e não o que é melhor para mim. Porque tem muita gente aqui nessa terra que pensa, eu vou defender essa empresa, eu vou defender esse chefe, eu vou defender esse político, porque ele defende uma classe lá que é minha, né? E aí eu vou ser favorecido. Se ele sair, eu não serei favorecido. Muitos de nós somos assim. Aí queremos que poucos sejam favorecidos e o resto que se dane. Então é por isso que nós temos tantos problemas ainda na Terra, por causa de egoísmo. Eu preciso me dar bem, eu tenho de ser o favorecido. Se eu não sou favorecido, aquilo ali não me serve, porque ele não vai me favorecer. Nós somos assim, né? Eu preciso estar bem. Ah, mas o resto do mundo não vai estar. Problema do mundo. Se eu estiver bem, é o que importa. Somos assim. Por isso que sofremos tanto, né? Por isso que não valorizamos a vida. E nós precisamos mudar de rumo, mudar de meta, de objetivos. Vamos buscar a religiosidade, primeiramente, que nos dá força perante qualquer dificuldade. Aí nós vamos ter controle emocional. Vamos buscar também na vida, como eu disse, trabalhar, estudar, sermos úteis, buscarmos ser voluntários, né? Buscarmos entidades que auxiliam o semelhante e que nós podemos, né, estar ali. Porque muitos de nós, quando vamos nos adentrando na doutrina espírita, somos assim, ah, mas eu tenho mediunidade disso, eu ouço isso, eu vejo aquilo, eu quero desenvolver mediunidade, né? A maior mediunidade que nós podemos desenvolver no dia a dia é o auxílio, é o amor, é a atenção, é o carinho, é o sorriso que nós podemos, né, dar para o nosso semelhante, auxiliar o nosso semelhante, buscando piedade, fraternidade, amorosidade. E que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, não é a minha, tá? Porque funciona da seguinte forma, nós falamos assim, não, mas eu sou assim, porque Deus me criou assim, então Deus, se me deu, tá dado, é isso. Então se me deu aquela condição financeira, eu não posso perdê-la. Se me deu esse carro, eu não posso perder. Se me deu essa casa, eu não posso perder. Se me deu aquela esposa, aquele meu esposo, eu não posso perder. Tem que ser assim, Deus está dado.
Só que acontece que aqui, sendo uma escola, nós não temos nada, tudo nos é emprestado, né? As pessoas vêm e vão, desde que o mundo é mundo, nós precisamos entender isso. E para quê? Para que cada um venha e faça o seu auxílio e parta para uma outra, e nós também entramos nas vidas das pessoas, partimos para outra, não deu certo em um trabalho, paciência, vamos nos melhorando, estudando, fazendo cursos, vamos encontrar outro. Não deu certo em um relacionamento, foi abusivo, vamos com calma, né? Vamos deixar a pessoa ir com Deus, vamos seguir as nossas vidas, porque um dia nós vamos conhecer uma outra pessoa bem melhor, bem bacana, que vai nos valorizar, e nós vamos vivendo, e nós vamos compartilhando com as pessoas vão compartilhando conosco, sabendo que ninguém é de ninguém, ninguém manda em nada aqui na terra, tá? Tudo é conforme a vontade de Deus, é só observar. Nós podemos frear alguma coisa que nos foi tirado? Adianta espernear? Porque as crianças de hoje, os jovens de hoje, esperneiam, os pais bajuladores vão lá, toma aqui meu filho, como você quiser. Só falta dizer, meu rei e minha rainha. Né? Deus não é assim. Tá? Se for necessário, Ele tira. Tá? Ele dá mais para aqueles que valorizam mais. Mas mesmo assim, naquele momento, se a pessoa tiver de ir, um ente querido, uma situação financeira, a saúde, para que aquela pessoa tenha um aprendizado com aquilo, então Deus fará essa situação. Então, nós precisamos lembrar e aprender a orar o Pai Nosso de verdade. Porque aí nós vamos observando que, com o tempo, nós o que somos hoje, nós somos porque nós nos moldamos assim. Eu sou o Alexandre hoje, com todos os meus vícios e virtudes, é porque desde quando eu comecei a tomar consciência da minha existência, lá atrás, né, não sei quando, que eu comecei a observar, conhecer o mundo, sentir as coisas, sentir as pessoas, aí eu fui me moldando conforme as minhas vivências. Tá? Então hoje, o Alexandre que eu sou hoje, eu que me construí aprendendo com o meio. Tá? Então Deus não me fez assim. Ó, o Alexandre é egoísta, Deus não me fez egoísta. O Alexandre é traidor, Deus não me fez traidor. O Alexandre leva vantagem em cima dos outros, Deus não me fez assim. Tá? Se eu escolhi ser assim, foi eu que escolhi, acabei de dizer, né? Foi eu que fui preferindo ser assim. Mas Deus, com o tempo, Ele vai nos mostrando caminhos, nos mostrando que estamos errados. E Ele vai nos ensinando a mudar de conduta, a fazer a nossa transformação moral. E é isso que a religiosidade nos traz. Tá? E é isso que a doutrina espírita, já que estamos aqui no meio espírita, nos traz. Essa confiança em Deus e nos traz também esperança para dias melhores. Porque elas nos ensinam que nada é por acaso, que essa não é a primeira existência, nem vai ser a última, que nós já vivemos antes. Tá? Não importa se eu fui um rei ou se eu fui um camponês, o que importa é saber, né, todo o aprendizado que eu tive, que eu utilize para um bem comum, e que eu vá me vigiando, que eu vá fazendo, né, durante as noites ou durante os dias, uma revista do que eu faço, da forma como eu ajo para com o semelhante, e que eu possa aprender com isso e ir fazendo modificações necessárias. Como assim? Por exemplo, se eu estou numa plantação, né, e ali eu estou vendo que tem joio no meio do trigo, que eu vá arrancando ali os joios e deixando somente o trigo. Assim também, na minha personalidade, né, mais trigo, mais virtude. Tem joio no meio, tem vícios, que eu vá tirando esses vícios. Aí eu vou sendo ceifeiro de mim mesmo, aprendendo com o meio, aprendendo com as pessoas e colaborando para um mundo melhor, para um mundo de paz, para um mundo no qual todos nós sejamos felizes, sem egoísmo, sem vaidade, sem arrogância, mas somente a felicidade do amor ao semelhante, que o amor ao semelhante é o verdadeiro amor próprio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui pelo Centro Espírita Allan Kardec, né? E que a graça de Deus esteja sempre conosco. Um abraço.